O título da nossa reflexão de hoje é Matemática, Paradoxo de Zenão e Deus, tá bom? Eu vou explicar aí durante a nossa reflexão por que esse título, tá? O texto base é o Salmo de número 19 e o verso 1 diz assim, ó, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aqui ele está dizendo que a natureza nos diz coisas sobre Deus. A natureza ela nos revela coisas sobre Deus. Deus ele se revela através da natureza. É o que a gente chama na teologia de revelação geral. Deus ele se revela também através da natureza, né? E nosso objetivo aqui hoje é buscar encontrar Deus na natureza, né? Te ajudar aí a conseguir ter olhos espirituais para conseguir enxergar Deus na natureza, mais especificamente, né, hoje no caso, na matemática, né? E a ideia aqui é te incentivar, né, a encontrar Deus também na sua área de conhecimento, na sua profissão, né? Te incentivar a buscar aí obter olhos espirituais para que você possa enxergar como que você pode, né, glorificar a Deus, como que a sua área do conhecimento, a sua profissão pode, né, contribuir para o reino de Deus, né, como que você pode enxergar Deus no que você faz e no que você participa, enfim, né. Então, hoje vamos ver como a matemática, né, faz parte da natureza e então, né, após ver como ela faz parte da natureza, vamos ver também como ela aponta para Deus, né. Um livro aí que me ajudou muito, né, a montar essa reflexão, esse livro aqui, né, que eu tenho lido, que eu gosto muito, estou gostando muito, né? O nome do livro é Redimindo a Matemática, da editora Monergismo, né? O nome do autor eu não sei falar, olha como que escreve, não sei se você vai conseguir ver aí. Verne Poitras, alguma coisa assim, tem um S no meio, né? Verne S. Poitras, alguma coisa assim, eu não sei falar esse nome, mas é um baita livro aí, né? Principalmente para quem gosta de matemática e de teologia, né? Para ver como que a matemática se relaciona com teologia, como você pode conhecer a Deus através da matemática, enxergar Deus na matemática, tá? Então esse livro aí tem me ajudado aí a pensar na matemática como um instrumento para a glória de Deus, né? Glorificar a Deus através da matemática. Então vamos começar a nossa reflexão. Vocês já pararam para pensar, né? Vamos lá, vamos tentar, né, sem medo de matemática. Vocês já pararam para pensar que os números, né, esses números que nós conhecemos, né, esses números que chamamos, né, na matemática a gente chama esses números que a gente usa, 1, 2, 3, né, de indo-arábicos, né, e também o sistema matemático que nós usamos usualmente, né, a gente costuma usar o sistema de base 10, né, na computação principalmente, a gente usa muito também o sistema de base 2, aquele 0, 1, 0, 1, que só usa esses dois números, né, 0 e 1, né. Mas, pensa só, essas representações matemáticas, elas não são algo em si. Elas são apenas, né, como eu disse, representações de algo mais abstrato que está na natureza, né, e que a gente só consegue conceber através dessas representações. Como assim? Vou tentar explicar. Pensa comigo, né? O número 10, né? O número 10, 1 e o 0, né? Na base 10, né? É um número escrito no sistema de base 10, né? Mas no sistema de base 2, né? Nesse sistema que eu falei, que é muito usual na computação, né? O que a gente entende como o número 10, né? No sistema de base 2, né? Esse mesmo número 10 do sistema de base 10, ele é 1010. Ou seja, em um sistema ele é representado como 10, em um outro sistema ele é representado como 1010. Ou seja, qual sistema está correto? Né? Os dois estão corretos. Por quê? Porque são apenas formas de representar algo que está por trás, algo que está abstrato na natureza, né? Então há algo abstrato na natureza, né? Entranhado na natureza, que a gente pode representar, por exemplo, como o 10, né? Em um sistema que criamos e chamamos de base 10, ou, né, também, né, no sistema que criamos e chamamos de base 2, né? Esse mesmo algo abstrato, ele é representado como 1010. Né? Além disso, esses números, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né, em outras culturas eles foram escritos de outra forma, né, de formas diferentes, né, e a matemática também funcionava. Os romanos, né, vocês conhecem, né, os números romanos, né, eles usavam letras, né, então o X era o 10, o L 50, o M 1000, enfim, né, e funcionava a matemática, né. Então, tá vendo, são formas de representar algo que está abstrato por trás, né, na natureza, entranhado na natureza. E como você começa a estudar matemática, né, é muito comum você ver a seguinte discussão: a matemática foi descoberta ou foi inventada? O que vocês acham? A matemática foi descoberta ou foi inventada? Vocês já pararam para pensar nisso? E a minha posição é a seguinte, né? Sem dúvida, a escrita matemática ela foi inventada, a escrita matemática. Mas eu entendo que o que essa escrita representa não foi inventado. E se o que ela representa não foi inventado e a gente só tem acesso a ela através de uma representação matemática,
Por quê? Porque não conseguimos, né, conceber, né, como eu falei já, de outra forma, esse algo abstrato que está na natureza. A conclusão que a gente chega é que, pelo menos em algum nível, o conhecimento da vida, né, perpassa aí pela formação, né, pela formação não, pela formalização e, através da formalização, exploração da matemática. Quanto mais bem formalizado a matemática for, mais fácil de se explorar, né? E é por isso que, com o tempo, né, foram se mudando aí os sistemas de representação matemática, né? Antigamente se usava muito o sistema romano, hoje se usa muito pouco os números romanos, né? Usa mais para botar em livros, né? Livros do capítulo, né? Para falar sobre os séculos, né? Século XV, século XVI, a gente usa ainda os números romanos, mas usualmente a gente não usa os números romanos. Por quê? Porque o sistema indo-arábico, ele é muito, esse sistema 0, 1, 2, 3, né, que a gente usa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é um sistema muito mais fácil, muito mais prático, né, de se fazer cálculos, por exemplo, do que o sistema romano, né? Então, por ser mais prático e mais fácil, né, além de ser acaba sendo mais usual, né, você consegue fazer cálculos mais rápidos, enfim, né, também nos dá mais capacidade, né, da gente explorar mais o mundo dos cálculos, o mundo da matemática. Então, vamos continuar. Apesar de percebermos aqui, pela lógica, que o conhecimento da vida, né, perpassa em algum nível a matemática, como eu disse, o que nos parece, analisando agora mais empiricamente, olhando assim as experiências da vida mesmo, a gente olha para a vida assim, e o que nos parece, olhando para a vida, é que não só algum conhecimento perpassa a matemática, mas sim todo o conhecimento acerca da vida perpassa em algum nível matemática, né? Tenta imaginar, conceber qualquer ideia, né, sem considerar o tempo medido, né? Relógio, as horas, né? Que é algo que norteia a nossa vida, o tempo, né? Tudo que a gente faz é baseado no tempo, né? O horário para o encontro de uma pessoa com a outra, para se relacionar, para conhecer, para marcar alguma coisa, o horário da igreja, vamos cultuar, a gente marca um horário, tudo a gente usa o tempo, né? A duração de uma atividade, a gente usa esse tempo medido, né? O tempo de nossas vidas, né? Tudo que a gente planeja, é preciso a gente utilizar esse tempo medido, né? Que é algo feito pela representação matemática, né? O tempo é algo que a gente tem acesso por causa da representação matemática. Outra coisa, tenta imaginar e conceber qualquer coisa sem ter como quantificar nada, né? Sem você poder quantificar objetos, sem você poder quantificar distâncias, enfim, né? Então, tudo que a gente pensa, todas as nossas ideias, toda a nossa forma de ver a vida, né? Tudo que a gente concebe perpassa aí esse conhecimento matemático. A gente pode não enxergar a matemática, mas ela está presente em todas as coisas. E se ela está presente em todas as coisas, ser limitado no conhecimento matemático significa também ser limitado no conhecimento da realidade. Agora, se a matemática nos leva ao conhecimento da realidade, será que ela nos diz algo sobre Deus? O que vocês acham? Será que a matemática nos diz algo sobre Deus? Quando eu falo que faço matemática, o pessoal fala, matemática, seminário, teologia, o que tem a ver? Será que não tem nada a ver mesmo ou será que tem coisas a ver? Né? E eu creio que sim, eu penso que tem tudo a ver. Né? Pensa comigo, a representação matemática, né, que é o que a gente estuda na escola, né, aponta para algo que está além dela mesma, né, revisando o que a gente conversou até agora. Né? Algo abstrato que nós só podemos conceber através dessas representações. E o que isso significa? O que isso nos diz? Que o mundo não é só matéria, que há algo além da matéria. E mais, a verdade que está por trás da representação matemática, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 é igual a 4 é verdade aqui, é verdade na China, é verdade em Marte, é verdade em outra galáxia, ou seja, é uma verdade universal. Ou seja, a matemática nos mostra que há uma verdade absoluta, uma verdade universal. E hoje o mundo fala que não existe verdade absoluta, mas existe, a matemática prova isso. E sabemos que a verdade é quem? É Deus. Deus, ele é a verdade. Olha só como a matemática nos revela uma verdade absoluta e universal. É também muito comum vermos presente nos pensamentos dos principais filósofos da história o entendimento de que a matemática ela está presente em todos os mundos possíveis, ou seja, ela não é contingente. O que é contingente? O que é uma coisa contingente? Nós somos contingentes. Contingentes são coisas que existem, mas poderiam não existir. Por exemplo, eu existo, mas se meu pai, por exemplo, não casasse com minha mãe, eu não existiria, por exemplo. Então, assim,
eu existo, mas poderia não existir. Isso a gente chama de contingente na filosofia e na teologia também. Então a gente chama de contingente, um ser contingente. Mas o entendimento da maioria dos pensadores é que a matemática ela não é contingente, mas ela é necessária. Ou seja, ela existe em todos os mundos possíveis. Ainda que eu não existisse, a matemática continua existindo. Né? Independente das possibilidades de realidades que poderiam vir a existir, a matemática ela existe em todos os mundos possíveis. Né? Então a gente chama isso de necessário. Ela não é contingente, mas ela é necessária. E se isso é verdade, o que isso significa? Significa que há algo que transcende essa realidade. Olha só que interessante. A matemática nos revela que existe algo que transcende essa realidade. Além do mais, a verdade matemática, como vimos, está presente também em todas as coisas. A gente não viu isso? Que está presente em todas as coisas, está presente em todos os lugares. O que isso significa? Que essa verdade matemática ela é o quê? Ela é onipresente. Olha só que interessante, você consegue ver a característica de Deus na matemática? E por que isso acontece? Eu não estou falando que a matemática é Deus. A matemática não é Deus. Ela não pode ser Deus. Por que ela não pode ser Deus? Porque ela não é pessoal por si só. Né? No sentido de que ela não pode causar nada por si só. Você nunca vê uma matemática empurrando alguém, uma matemática criando nada. A matemática não cria nada, ela não é pessoal por si só. Mas ela tem essas características, né, que a gente vê em Deus. Por quê? Porque a matemática ela emana de Deus. E apesar da matemática ela não ser pessoal por si só, ela aponta para um ser pessoal. Sabe por quê? Porque ela tem caráter de lei. Você não pode deliberadamente agora decidir, mudei tudo, decidir que agora 2 mais 2 é igual a 5. Você não pode fazer isso. Por que 2 mais 2 nunca vai ser igual a 5? Porque isso não corresponde à realidade empírica. Quando eu falo empírico, estou falando de experiência, tá? Experiência dos 5 sentidos. Né? Você pega 2 maçãs e pega 2 maçãs, você vai ter 4 maçãs, necessariamente. Você não pode pegar 2 maçãs e 2 maçãs e virar 5 maçãs. Né? Ou seja, há uma lei transcendental que diz uma coisa abstrata, né, como eu disse, né, que traduzindo matematicamente, diz que 2 mais 2 é igual a 4. Ou seja, a matemática tem caráter de lei. E se a matemática tem caráter de lei, o que significa? Que há um legislador. E quem é o legislador? Deus é o legislador. Tá vendo como a matemática aponta para Deus? Tá vendo como a matemática pode glorificar a Deus? Tá vendo como a matemática é linda, gente? A matemática ela aponta para Deus, ela glorifica a Deus. A gente pode ver outras características ainda de Deus na matemática, provando que ela emana de Deus. Quer ver uma outra característica de Deus na matemática? A matemática ela é imutável. Olha só que interessante. A verdade matemática, como falamos, né? Como a gente falou anteriormente, a gente usou o exemplo de 2 mais 2 é igual a 4. Né? 2 mais 2 é igual a 4 era ontem, 2 mais 2 era igual a 4 ontem, 2 mais 2 vai ser igual a 4 hoje, e 2 mais 2 é igual a 4 amanhã. 2 mais 2 é igual a 4 em todos os tempos. Ou seja, é imutável, uma característica de Deus. A matemática emana de Deus, a matemática aponta para Deus, a matemática glorifica a Deus. Tá vendo como é lindo isso? Como o Salmo 19:1 vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A natureza aponta para Deus. E a matemática, como parte da natureza, também aponta para Deus. Amém? Até aí? Vamos continuar então. Deixa eu só me achar aqui. Me achei. A matemática, ela também nos permitiu, né, ter uma noção do infinito. Essa parte é um pouco complicada, então preste atenção, tá? Mas ela é muito interessante. Existe um filósofo no passado chamado Zenão de Eleia. Esse filósofo ele foi aluno de Parmênides. E ele, com o intuito de mostrar que os 5 sentidos nossos, né, eles não são tão confiáveis assim, ele apresentou alguns paradoxos. Ele ficou muito famoso por causa dos seus paradoxos. Né? Ele falou de vários paradoxos, mas eu vou mostrar 2 para vocês. Eu já falei sobre paradoxo em um vídeo anterior, eu gosto muito de paradoxos. Né? Eu gosto de paradoxos porque ela revela, né, inconsistência na nossa forma de ver a vida, como eu falei na nossa última live sobre paradoxos. E paradoxo é sempre difícil de entender, né? Um pouquinho assim, porque é um pouco confuso, então vou tentar falar bem devagarzinho. Quando eu dou estudos sobre, já dei alguns estudos sobre esse paradoxo, né? Porque ele traz algumas verdades muito interessantes, já dei estudo inclusive para os jovens da minha igreja sobre isso e tal. Geralmente eu faço desenho ou boto slide, fica mais fácil de você perceber o que eu estou falando, né? Mas como a gente não estou com esse recurso aqui hoje, eu vou só falar, então tenta prestar bastante atenção, vou falar bem devagarzinho, vou tentar explicar o melhor possível, né? Para ver se vocês conseguem entender, né?
Então, o paradoxo mais famoso de Zenão de Eleia era o paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Esse paradoxo diz o seguinte, né? Imagina que Aquiles, né? Aquiles, aquele famoso, né, do calcanhar e tal, ele vai apostar corrida com a tartaruga, né? Com uma tartaruga, né? E Aquiles, ele fala o seguinte, olha só, eu vou te dar uma vantagem, fala isso pra tartaruga, né? Vou deixar você começar um pouco na frente, tá bom? Mas aí, Zenão faz o seguinte questionamento, né? Tá começar a corrida. Aquiles e a tartaruga. Aquiles corre muito mais que a tartaruga. Então, naturalmente, a gente sabe que Aquiles vai ganhar facilmente, né? Só que olha só, que curioso, né? Começa a corrida. A tartaruga começa na frente e Aquiles atrás. Quando Aquiles, pensa comigo, ó, a tartaruga tá aqui na frente e Aquiles atrás. Quando Aquiles chegar onde que a tartaruga começou, a tartaruga já não vai estar mais aqui, ela vai estar um pouco mais na frente. Quando Aquiles voltar a correr e chegar onde a tartaruga, nesse segundo ponto que a tartaruga estava, ela já não vai estar mais aqui, ela vai estar um pouco mais à frente. Quando Aquiles chegar nesse novo ponto, a tartaruga já não vai estar aqui, vai estar um pouco mais na frente. Quando Aquiles chegar nesse ponto, a tartaruga não vai estar mais aqui, a tartaruga vai estar um pouco mais na frente. Você consegue perceber que isso vai acontecer infinitas vezes? E se isso acontece infinitas vezes, então como que é possível Aquiles ultrapassar a tartaruga? Apesar de que Aquiles ser mais rápido do que a tartaruga, como ele poderia alcançar a tartaruga? Se ele teria que antes chegar em um ponto que a tartaruga já passou infinitas vezes. Curioso, né? Interessante. Só que, na prática, Aquiles passa a tartaruga. Então, por que esse paradoxo parece fazer sentido? A gente vai chegar nesse ponto. Mas eu quero falar um segundo paradoxo, e a resposta desses dois paradoxos, elas são a mesma, né? E esses paradoxos dele, né, nos traz essa ideia de infinito, né? E é muito interessante isso também. O segundo paradoxo é o da flecha. Imagina um arqueiro, né, que vai lançar uma flecha em direção a uma parede, né? Então imagina que tem uma parede aqui e eu lanço uma flecha daqui, né? Então lancei a flecha, né? Só que antes da flecha chegar na parede, ela tem que chegar na metade, correto? Não tem como ela sumir e aparecer aqui, né? Então ela vai vindo aqui, ó, chega na metade. Só que aí tá aqui, ó, a flecha tá aqui e a parede tá aqui. Agora a flecha vai continuar indo, só que antes de ela chegar, ela vai ter que chegar na metade da metade, né? Então vai ter que chegar nesse ponto. Beleza. Agora a flecha vai continuar indo. Só que antes de ela encostar na parede, ela vai ter que chegar na metade da metade da metade, né? Beleza. Só que antes de ela chegar, ela vai ter que chegar na metade da metade da metade, e depois mais na metade da metade da metade, e eu posso ficar nisso a vida toda. Ou seja, ela vai ter que passar por infinitas metades, né? Infinitos pontos antes de chegar na parede. Ou seja, se eu posso ficar a vida toda, ele vai ter que chegar na metade da metade da metade da metade da metade da metade, e nunca toca a parede, como que ele poderia tocar na parede? Se isso vai acontecer infinitas vezes, isso, né? Como que a flecha poderia alcançar a parede? Curioso, né? Parece fazer sentido, mas na prática a flecha alcança a parede, né? Qual é a resposta então para o paradoxo de Zenão? O que o paradoxo de Zenão, né, nos revela sobre a realidade, né? Por que o nosso intuitivo parece, né, intuitivamente que isso faz sentido, né? Qual é o erro da nossa forma de enxergar a vida que esse paradoxo revela, né? E aí eu vou trazer duas respostas para esse paradoxo, tá? Uma é um pouco mais matemática, mas fique tranquilo, não se assuste, tá? Eu acho interessante porque ela vai nos revelar uma coisa interessante também. E a segunda é um pouco mais aí teológica. Aí vai ser um pouco mais tranquilo também, de vocês entenderem. O primeiro problema que a gente vê no paradoxo de Zenão é que ele está pressupondo que a soma de infinitos números naturais, né? Aqui, no caso a distância, né? Necessariamente dá infinito. Quando isso não é necessariamente verdade, e a matemática ela prova isso, né? Eu não vou provar para vocês, senão vai virar uma aula de matemática, né? Só que o principal exemplo, para quem tiver curiosidade de pesquisar, é só começar a live que os cachorros começam a latir. Impressionante. O principal exemplo matemático, né, que prova o que eu estou falando é a soma dos infinitos termos de uma PG, né, que a gente chama de progressão geométrica. Quem aí fez ensino médio, do pré-vestibular, conhece. Cai no Enem. Né? A soma dos infinitos termos de uma PG, né? Se você somar infinitos termos de uma PG, pode dar um número não infinito, né? Então isso prova que não necessariamente a soma de infinitos termos, né, dá infinito, né? E por que eu falei isso, né? É uma resposta um pouco mais matemática, mas isso mostra que o rigor teórico, né? E aqui no caso estou falando da matemática, mas eu posso falar de qualquer rigor teórico, inclusive na teologia, né? A gente vive hoje numa sociedade que negligencia muito a teoria,
né? Eu costumo falar, eu fiz até um texto sobre isso, não vou ler o texto aqui, eu botei no Facebook, de repente futuramente eu fale numa live, mas eu até fiz um texto sobre isso, falando que a prática é importante, mas a prática ela tem que estar ligada à teoria, né? Os dois são importantes, um complementa o outro, um ajuda o outro, né? Então a gente vive uma sociedade que negligencia muito a teoria, quando a teoria, muitas vezes, ela consegue fazer com que a gente não caia em erros que muitas vezes a nossa intuição nos leva a cometer, né? Muitas vezes a gente tem uma situação, né, e a nossa intuição nos leva a ter um entendimento, mas quando a gente vai para a teoria consegue crivar essa nossa percepção, né? Fazer com que a gente corrija as falhas que a nossa intuição muitas vezes nos leva a cometer, né? Então o rigor teórico, né, a sistematização teórica, ela é fundamental para crivar nossos conhecimentos empíricos, né? Sempre que eu falo empírico, lembra, né? Quando empírico significa da experiência, conhecimentos empíricos é esse conhecimento que a gente adquire aí pela experiência, né? Esses conhecimentos empíricos intuitivos. Mas outra resposta interessante a gente pode ver nos filósofos, né, escolásticos, né? Tem o Tomás de Aquino, né, que contribuiu muito para o que a gente tem de hoje, né, sobre Deus, né, sobre a teologia, né? E essa ideia também vai estar presente num filósofo que eu gosto muito, chamado de Al-Ghazali, e ele fala o seguinte, olha só que interessante, a ideia que ele nos traz e que nos ajuda a entender aí o paradoxo de dizer não. Aquiles passa a tartaruga e a flecha alcança a parede, por quê? Porque o infinito que há na realidade existente da criação, né, esse infinito que a gente tem acesso não é um infinito de fato, não é um infinito que a gente chama de atual, mas é um infinito potencial, né? Então, assim, na matemática você pode dividir infinitas vezes um número qualquer matematicamente, mas nós não podemos realmente dividir infinitas vezes o espaço. Espacialmente, você não pode pegar um lápis e quebrar ele infinitas vezes, infinito. Nunca para de quebrar, sempre quebrando. Vai chegar um ponto que você não vai conseguir quebrar mais. Ou seja, a gente não consegue dividir infinitas vezes o espaço na realidade. Ou seja, na verdade, o que existe é só o potencial do infinito, mas não o infinito de fato. Quer ver uma evidência disso? Vou te mostrar para você tentar... Ah, Thiago, tá difícil de entender. Vou te mostrar. Você pode contar até o infinito? Você pode ficar infinitamente contando, mas você nunca vai conseguir, de fato, contar até o infinito. Já pensou nisso? Você pode contar, vou contar até quando? Até quando você quiser. Mas você nunca vai chegar assim, contei até o infinito. Você nunca vai conseguir contar até o infinito. Ou seja, você tem o potencial de contar até o infinito, mas você nunca vai conseguir contar até o infinito de fato. Ou seja, você tem o que existe, o que a gente tem, é o infinito potencial, não o infinito de fato. Por quê? Porque o infinito de fato só tem em Deus. Só há em Deus. Só existe em Deus. Só que, se o infinito de fato não existe na criação, né, só o infinito potencial, aí vem a pergunta, de onde vem a nossa noção do infinito de fato? Se não existe, como a gente tem essa noção do infinito de fato? Essa noção, ela foi implantada em nós de um Deus infinito. A Bíblia fala, né, que Deus implanta sua lei em nossos corações, lá em Romanos. Olha só como a matemática nos mostra a verdade bíblica, nos revela a verdade bíblica. Como Deus se revela na natureza, se revela na matemática. Essa noção de infinito que a gente tem vem porque um Deus infinito colocou essa noção em nós. Olha só que maravilhoso. Jamais poderíamos ter essa noção de infinito se não existe um Deus infinito que colocasse essa noção de infinito em nós. Além disso, pela noção de que na realidade criada não existe infinito atual, mas é apenas infinito potencial, a gente percebe outra coisa. Primeiro, né? Pensa comigo, vamos lá. Nós somos produtos de incontáveis relações de causa e efeito. Vamos lá, vou explicar. Eu existo por quê? Porque um dia meu pai conheceu minha mãe. E por que meu pai conheceu minha mãe? Porque um dia eles resolveram morar, né, no mesmo município, né, e acabaram aí se conhecendo, porque, sei lá, eles resolveram ir no mesmo dia e hora para determinada festividade e lá se conheceram. Mas isso tudo aconteceu por quê? Porque um dia meu avô conheceu minha avó em uma situação aí totalmente específica, que também foi resultado de incontáveis variáveis. Olha só, quantas relações de causa e efeito que aconteceram antes de nós para que resultassem em nós. Tinha uma música que eu gostava muito na minha adolescência, que dizia assim, ó, complicada matemática que resultou em mim. Olha só que interessante, somos produtos de uma complexa e incontável relação de causa e efeito. Tem um filme muito famoso chamado Efeito Borboleta, que mostra, né, que como uma coisa no passado gera tantos e tantos e tantos e tantos consequências, né? Então, assim,
foram várias coisas que geraram outras coisas, que gerou a gente, né? Muitas relações de causa e efeito. Mas essa relação de causa e efeito passada, né, que resultou em nós, ela não pode ser infinita. Por quê? Porque não existe infinito de fato, só infinito potencial. A gente fala assim, infinitas coisas aconteceram antes de nós para que surgíssemos, né? Só que infinito potencial, não infinito de fato. A gente não pode regredir infinitamente, né? E se essas relações de causa e efeito anteriormente a nós, que resultou em nós, não pode ser infinito de fato, o que isso significa? Que toda essa relação de causa e efeito, ela precisa ter uma causa primeira. E essa causa primeira, ela tem que ser não causada. Deus é a causa primeira não causada. Olha só que interessante. Tudo vem de Deus. Tudo começa em Deus. Olha que lindo. Mais uma vez a matemática aí apontando para Deus. A natureza apontando para Deus. O que Salmo 19 vai dizer? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha só que interessante. Quando a gente olha para as coisas da vida, quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para as áreas do conhecimento, quando a gente estuda com um olhar espiritual, a gente consegue enxergar Deus em todas as coisas. Está vendo como a matemática pode nos levar a verdades sobre a vida? Está vendo como a matemática pode nos levar a verdades sobre a realidade, a verdade sobre Deus? A gente percebeu aqui, olhando para a matemática, que Deus existe. E se Deus existe, nossos atos refletem na eternidade. Se Deus existe, a verdadeira vida, ela é a vida eterna. Que a gente possa viver essa vida olhando com os olhos espiritual para as coisas desse mundo, de tal forma que a gente consiga enxergar Deus em todas as coisas. Perceber que Deus, ele sustenta todas as coisas. E que a nossa vida aponte para a eternidade. Que a gente se apegue às coisas da eternidade. Que a gente busque as coisas da eternidade. Que a gente possa viver com os olhos voltados para os céus. Amém?